Bom dia, pessoal. Então, tô aqui mais uma vez com uma live espontânea. Isso é para ver se vocês estão atentos aí a esse momento, né, onde as coisas estão acontecendo e a gente fica meio alienado, né, com várias questões aí. Então eu resolvi trazer lives espontâneas, né, sem aviso prévio, ou geralmente eu aviso em cima da hora, para que a gente consiga estar atento, estar aberto, né, às possibilidades que surgem aí. Deixa eu ver aqui. Olá, Driro Salba, Ana Duarte, bem-vindas aí. Eu estava falando aqui que eu resolvi fazer essa live espontânea aqui por conta de uma questão que surgiu lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está inscrito, o link está aí na bio, é só entrar lá. É um grupo onde eu trabalho bastante, né, as questões de trazer para o corpo, fazer reflexões. Essas reflexões eu tento não induzir, né, ela vai basear de acordo com a experiência de cada um, e essa é a ideia mesmo de mindfulness. E hoje eu quis trazer um tema que, para mim, ele reflete tudo isso que está acontecendo hoje, né? Que é o julgamento. Então, hoje a gente vai falar sobre julgamento de valor, já que mindfulness é uma atitude de levar a atenção para o momento presente livre de julgamento. Esse livre de julgamento gerou um pouco de dúvidas, né? Porque a gente julga o tempo todo. Só que o grande problema de uma atitude julgadora não é o fato de você julgar se algo é certo ou errado, bom e ruim. É você se fechar para a sua verdade de que algo é certo e algo é errado, algo é bom e algo é ruim. Quando você se fecha a isso, você deixa de se abrir para a experiência, para as outras possibilidades que podem vir a surgir. E quando isso acontece, você cai na sua própria armadilha, porque se a sua verdade não é atendida, você vai acabar reagindo a isso. Principalmente quando é algo que te afeta, certo? Então tá entrando aí, começando a entrar as pessoas. Oi, Helena, bom dia. Hélida, olá, Hélida, tudo bem? B, Asense, ou Asense, ou Asense. Bom dia aí a todas vocês. Então o tema é sobre julgamento de valor por conta desse momento que a gente está vivendo aí. As coisas meio que mudaram de polaridade, né, de um dia para o outro, foi algo impressionante. Eu lembro que semana passada eu tinha falado que eu acreditava muito na humanidade porque as pessoas estavam muito solidárias, né, estavam oferecendo parte do seu tempo para poder ajudar milhares de pessoas. E isso realmente era algo que me motivava muito, né, porque quando esse problema acabar, essas pessoas vão continuar ali dando esse acesso, porque não tem mais volta, né, isso, né? As pessoas começam a conhecer, se conectam e acabam buscando, né, esse caminho. Só que aí de ontem, né, para hoje, ou de anteontem para ontem, né, parece que algo mudou. Essa solidariedade parecia que era algo muito superficial. E eu acreditava que era mesmo, né? Porque essa transformação ela não acontece de uma hora para outra. Mas, por outro lado, o que me chamou muito a atenção foi a mudança de atitude das pessoas, né? Ela saiu do 8 ao 80. E isso é uma atitude completamente impulsiva. Então, ela provavelmente já tinham necessidades ali não atendidas, que era de querer fazer as coisas, mas era inibido, né? Porque a maioria da população veio com essa questão de ficar em casa. E aí quando alguém que tem um poder, né, público fala alguma coisa, isso é só o gatilho para motivar as pessoas a satisfazerem os seus próprios desejos, né? E isso é algo que faz com que as pessoas continuem agindo de forma automatizada, de forma reativa, impulsiva, não porque elas querem, mas principalmente porque o estado mental já é um estado mental agitado, onde ele não consegue controlar as reais necessidades.
Então é como se um problema, né, tivesse com outro problema, que tivesse com outro problema, que tivesse com outro problema, que tivesse com outro problema. Então vários problemas, né, juntos faz com que você não consiga perceber qual é o primeiro problema ali. Né? Como já tem muita coisa, já bagunçou tudo, você perdeu esse controle. E aí você só olha o último problema. E o último problema é fácil de resolver, né? Porque você está focado nele. Então, se você tem atenção clara sobre esse problema, você vai lá e resolve. Só que os outros que estão ali, né, no pano de fundo, que é onde a gente precisa acessar com as atitudes de mindfulness, né, através dessa capacidade que a gente tem de gerar uma atitude mais introspectiva, não introspectiva de algo espiritual, né? É lógico que o lado espiritual seria muito bom nesse momento, mas é algo introspectivo de rever, né? De perceber as reais necessidades que estão por trás dessas atitudes que estão acontecendo hoje em dia. Então, o grande ponto hoje não é se a pessoa está saindo na rua ou não. Eu não me preocupo com isso, porque cada um sabe de si, né? Cada um tem o direito, né, de tomar suas decisões, o direito de pensar diferente de mim ou igual a mim. Eu não tenho esse controle. Né? Mas o controle que a gente precisa buscar para tentar regular as emoções não está em tentar resolver a vida dos outros. Quando a gente tenta resolver a vida dos outros, a gente se perde, porque quando o foco está no outro, a gente esquece da gente. E aí, por conta da necessidade de mudar o outro que não muda, você acaba perdendo o controle, e aí o impulso surge, e aí bagunça tudo. Deixa eu ver aqui. Olá, Josiane. Bom dia. Luíse. Leiforlim, bom dia. Legal, legal. Então, assim, o julgamento de valor, né, ela é a base para o praticante de mindfulness conseguir administrar essa agitação mental e ter uma melhor regulação emocional, uma maior autoconsciência, uma melhor atenção. Né? E essa atenção ela não pode ser estrita. Esse é um ponto importante também de falar, porque a maioria dos treinamentos de mindfulness, né, principalmente as meditações, elas são meditações com base no foco estrito. Então você foca na respiração, você foca no corpo, você foca em alguma coisa, toda vez que você distrai, você percebe e volta para isso. Isso é um treino, tá? É um treino para você criar habilidades de entender o mecanismo de mindfulness, que é foco, distrai, percebe e volta. Ok? É só para isso. A atitude mindfulness em si, ela não é um foco estrito, ela não tem a ver com uma atenção estrita, como muitas pessoas acreditam. A atitude mindfulness, ela tem, como a própria definição do Kabat-Zinn diz, né, ela te dá habilidades para você entrar em contato com o momento presente do jeito que ele é. E é por isso que não tem como você julgar, porque quando você julga, já não é mais do jeito que ele é do jeito que você quer que seja, né? E aí complica tudo, gera essa confusão e você acaba reagindo porque você não domina ainda essas habilidades. E essas habilidades, elas são tão... já estão com a gente há tanto tempo que a gente nem lembra que ela existe. A gente simplesmente faz. E é o caso de quando você está com raiva, sabe? Quando você está com raiva e sai brigando com todo mundo, na verdade, aquilo é impulsivo, porque se você não tivesse com raiva, você não ia brigar. Só que como você não reconhece a raiva, você reconhece só os gatilhos da raiva, né? Isso faz com que você reaja e você ainda se sinta cheio de razão, né, no momento da raiva. E aí quando passa, aí você fala, putz grilo, o que eu fiz? Já era, já foi feito. Então, mindfulness, essa atitude mindfulness, né, ela não vai focar naquilo que você está fazendo nesse sentido. Ele vai focar nas habilidades necessárias para você perceber o que realmente está acontecendo naquela situação. Você vai perceber essa raiva vindo, e essa raiva ela é movida pelos impulsos, por conta dos estímulos externos ou até mesmo internos, né? E você tem essa sacada, você percebe que você só está fazendo isso por conta dessa emoção, ou por conta do julgamento
de acreditar que a pessoa está querendo te destruir, né? E quando você faz isso, já era. Nossa grande vantagem é que a gente, como nós somos seres sociáveis, né, a princípio, né, a gente consegue errar várias vezes, né? Então você, por mais que você dentro de casa você xingue alguém, depois você tem chance de se redimir, né? Agora, se nós fôssemos seres totalmente descontrolados, se alguém xinga você, você dá um tiro na cabeça da pessoa, já é. E aí você vai ter que sofrer as consequências e assumir essa responsabilidade. O grande problema hoje dos impulsos e reações é que a gente não se responsabiliza. Olha que coisa interessante. Quando a gente está com raiva de alguém e briga, a gente fala assim, tá vendo? Você tomou esse esporro por causa disso. E não é porque a gente está com raiva. Né? Isso é muito interessante. Isso uma habilidade que eu venho treinando, né, no dia a dia com meu filho. Dentro de casa, 5 anos, completamente agitado, eu brigo com ele de forma dura, mas eu tenho consciência de que eu estou com raiva e eu não estou brigando com a raiva. É lógico que às vezes dá aquele deslize, né? Mas eu tento recuperar o mais rápido possível. E aí eu não fico brigando direto, é pá, né? E retoma a consciência. Né? Porque senão a vontade que dá é pegar ele e jogar na parede, né? Só que a gente não faz isso porque nós somos seres sociáveis. Nós temos, de forma inata, impulsos, não só agressivos, mas também impulsos de querer estar junto. E essa é a grande beleza. Nós temos que focar nisso. E para isso a gente tem que entender quais são os mecanismos que estão por trás desse processo reativo. E o principal deles, que é o tema dessa live agora espontânea, é o julgamento de valor. Quando a gente é pego pelo julgamento de valor, a gente perde a nossa razão, né? Porque a gente fica fechado em apenas um ponto de vista, que é o próprio. Né? E tudo aquilo que for diferente, você vai confrontar. Tudo aquilo que for a favor, você vai se retroalimentar. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, talvez até com isso, com as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque se tem pessoas que só concordam com você, você vai achar que esse julgamento ele é real. E não é real. O que eu posso te dizer é que ele é apenas um pensamento. É uma forma de pensamento, e o julgamento de valor ele é um pensamento que está muito acoplado à emoção. Muito, totalmente. Não só à emoção, mas também a princípios e valores. E os princípios e valores, né, essas questões éticas, né, elas dependem da sua formação. Tá? É lógico que a ética vai depender da sociedade, mas os seus princípios e valores dependem da sua formação. Então, assim, não dá para categorizar esses princípios e valores. Né? Mas, assim, a gente tem os princípios e valores clássicos, né? Que é ser bom para as pessoas, ajudar as pessoas, né? Que a gente gosta e tal. Então, isso é o básico, né? A gente precisa ter clareza sobre isso. Ok? Deixa eu falar aqui com algumas pessoas que estão entrando. Igor, Silvia, olá, quanto tempo, né? A gente não se fala. Ellen, bom dia, Miguel. Josiane, esse tema chegou no momento certo, pois é. É por isso que tem que ser espontâneo, não dá para ser programado, né? Juca Laf, tudo bem, Juliana? Show de bola, hein? AB Santos, bom dia. Isso aí, então vamos lá. Então, o julgamento de valor, que é o que está acontecendo hoje, né, depois dessa mudança de postura da sociedade, né, na semana passada, tá todo mundo ali, né, em prol da humanidade, desejando bons votos, as pessoas passando todo o conhecimento, né, válido para várias pessoas, até mesmo as pessoas que elas não conhecem, que não têm contato. Isso tudo foi ótimo, né? Foi um negócio espetacular. E aí, de anteontem para ontem, ou de ontem para hoje, na verdade de anteontem para ontem, né? Parece que virou do avesso, né? As pessoas começaram a falar, o
quer ajudar as pessoas? Como assim? Não, eu até preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, né? E começaram a sair para as ruas. Então, o que seria o julgamento de valor caso o seu julgamento seja não sair para a rua, ser solidário e tal? É fazer uma crítica, né, sobre o comportamento dessas pessoas que saíram, né? E para o praticante de mindfulness, quando você faz esse tipo de crítica, né, esse julgamento árduo, né, e acaba xingando, né, ou falando mal, isso é um processo reativo, ou seja, perdeu o controle já, né? E isso é absolutamente normal, tá? Tudo que eu estou falando aqui é absolutamente normal. A ideia aqui é a gente entender quais são as atitudes de mindfulness que vão fazer com que a gente tome consciência disso e haja de forma diferente, né? E esse agir de forma diferente, na verdade, no fundo do fundo, eu vou até falar baixinho aqui, tá? É um segredo. No fundo, é para nos beneficiar. A gente faz tudo isso para a gente ficar bem. Porque quem é que gosta de se sentir mal, com raiva de alguém? Com raiva de alguém que saiu para a rua, se você quer ficar. Ou das pessoas que saíram para a rua e fica com raiva das pessoas que ficam em casa. O que adianta? Isso só vai fazer mal para ela mesmo, né? Para a gente mesmo. Né? As pessoas que estão além, né, que estão fora, não estão nem aí para o que você está sentindo. É isso que a gente precisa entender, né? É diferente de omitir, é diferente de não fazer nada. Esse talvez seja o ponto principal e que é o que causa mais confusão nas pessoas que praticam, né? Iniciantes que praticam mindfulness, iniciantes que que buscaram alguma linha, né? Nesse sentido, tá? Por quê? Porque ele acaba fazendo com que as pessoas se tornem inimigas, né? E aí elas se tornam alvo, tá, das suas próprias necessidades não atendidas. O sofrimento é nosso, a raiva é nossa, a angústia é nossa, não tem a ver com as pessoas. A gente só está agindo assim com as pessoas ou está respondendo, né, por conta das pessoas porque a gente está sentindo isso. Se a gente estivesse bem, né, a gente acabou de ganhar na loteria, tá, sei lá, em isolamento num hotel fechado, pô, é óbvio que a gente não ia estar se preocupado com isso, não é verdade? Então a gente só se preocupa por conta disso. E o cérebro funciona desse jeito, né? Eu já falei isso várias vezes, né? O cérebro ele vai trazer a realidade para aquilo que te interessa. Para o que não interessa, vai passar despercebido. Isso não quer dizer que o que passou despercebido também não seja a realidade. Não vai ser a sua realidade. Tudo bem? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. E aí, Ju, já defendeu aí seu doutorado? Hoje me conta aí. Aparecida Martins, Maurício Maciel, grande Maurício. Nem tem tempo. Caraca, tô vendo várias pessoas aqui que eu não vejo há muito tempo. Muito legal. Então, voltando aqui ao julgamento de valor, né? Então, independente do que você está sentindo agora em relação ao comportamento das pessoas, o que eu posso trazer aqui como treinamento, né, do mindfulness, do movimento, para desenvolver as atitudes de mindfulness, note o que está por trás do que você está sentindo. Será que você está sentindo isso porque as pessoas estão fazendo aquilo que é contrário ao que você acredita? Ou que você entende como tem que ser? Ou simplesmente porque você já está angustiado, simplesmente porque você está com medo? Você tem que notar que tipo de emoção está lá. É importante, né? A emoção ela só vai dar a intensidade, né, dessa realidade, né? É importante também você perceber que tipo de pensamentos estão rondando. Se você não nota a influência dos pensamentos associada à emoção e ao que você está sentindo, perceber isso tudo de forma discriminada, é óbvio que você vai reagir, não tem como. Como eu falei, o julgamento ele é associado a uma emoção, né? E quando ele se põe à prova, quando ele é confrontado, seu corpo vai reagir. E essa reação no corpo é que vai trazer conforto ou desconforto. É o que vai te impulsionar para fazer alguma coisa, ou pensar alguma coisa, ou criticar, ou xingar, seja lá o que for. Então,
eu vejo muito isso, né, em momentos assim neutros, porque para mim é neutro, né, onde eu não estou sentindo nenhum tipo de influência, né, quando alguém fala em público, né, mal de alguém, né, principalmente os políticos. Então, quando alguém fala por deboche ou porque, sei lá, né, xinga um político, né, é lógico que ela tem uma necessidade ali por trás, né? Mas assim, essa expressão, né, de você levar para público a tentar denegrir a imagem de alguém, independente do que ela seja, talvez não seja a melhor forma da gente treinar as práticas de mindfulness. Acho que é melhor botar assim, né? Porque a gente está sendo reativo. A gente está simplesmente deixando com que as nossas emoções e impulsos, né, hajam a nosso favor. Só que muitas vezes é importante a gente modular isso. E para modular, a gente precisa perceber isso. Se a pessoa não percebe que ela está agredindo, ou pior, se ela acredita que essa agressão ela é certa, ela está sofrendo influências de julgamento de valor. E quando você sofre influência do julgamento, né, você se cega, né, você só olha para aquele ponto, você não consegue perceber o que está em volta. E isso vai ser muito ruim, porque como é reativo, se tiver uma parede no meio, né, você está reagindo. Se tiver uma parede no meio, você vai continuar batendo, vai continuar agredindo. E se essa parede não quebrar, não cair, você vai quebrar. Chega num ponto que a gente não aguenta. Não tem como, não tem jeito, a gente vai sucumbir. Tá? E como eu falei aquele segredo antes, né? Todas essas práticas são para nos preservar, é para nosso benefício próprio. Tá? E esse benefício próprio, que é esse autocuidado, vai fazer com que isso se expresse para as pessoas. E se as pessoas gostarem, né, disso, né, elas vão procurar fazer o que você está fazendo também. É trabalho de formiguinha, não tem jeito, né? Lógico que muitas vezes a gente fica, né, na ansiedade de querer transformar o mundo, né? Isso não vai acontecer, a gente não consegue nem transformar a gente mesmo, né? A gente não consegue nem controlar as nossas emoções. Como é que a gente vai controlar aquilo que não dá para controlar? Né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, né? E as reflexões, elas são pensamentos também, tá? Só que elas são pensamentos com intenção. Então ela não tem a ver com emoção, impulso, reação, né? Ela tem a ver com uma análise, um planejamento, né? Tomada de decisões assertivas. Né? Isso é muito importante para a gente não tomar decisões por impulso. Né? E a gente precisa treinar isso, porque a gente não está mais tendo habilidades para tomar decisões de forma cognitiva, de forma racional. Todas as nossas decisões são por impulso e reativo, porque a gente já está assim, ó, né? A gente está muito hiperexcitado. E aí, novamente, quando você percebe que está over, tem que fazer pausa. Se você não fizer pausa, você não vai dar conta, vai quebrar, vai pifar. Por favor, faça pausa. As pausas, elas são fundamentais. Você não precisa estipular um tempo, não precisa ser uma meditação, não precisa ser a pausa transicional propriamente dita, não precisa ser uma meditação respiratória. Pode ser algo assim, perceber só, tentar criar aí essa habilidade de forma inata, de forma natural, não é inata, de forma natural. Né? Não pode ser algo assim, agora eu tenho que parar para fazer isso. Não, ela tem que ser essa sacada. Nós temos essa habilidade para fazer isso, tá? Só que para isso tem que perceber qual a emoção que está, qual o pensamento que está, qual a sensação que está. Se você não conseguir diferenciar o que é o que, não tem como ter sacada nenhuma. Vai reagir. Não tem como, tá? Vamos lá. Dudu, que bom, show de bola. Célia, olá Célia. Maria Baiana, tanto tempo que a gente não se fala também, hein? Dri Rossai, Salba, beleza. Isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu estou comentando aqui, coloca aí nos comentários, que aí eu vou tentando esclarecer. Né? As lives espontâneas, elas são importantes, né, para pegar de surpresa mesmo. Né? Pegar de surpresa, fazer com que as pessoas
tomem esse choque de ordem, né? E aí ter dúvidas, gerar dúvidas espontâneas, né? E não aquelas dúvidas que você, eu vou perguntar isso para não sei o que, sei que lá, tá? Então é uma dúvida espontânea. Se você tiver alguma aí, coloca para que a gente possa dar seguimento, né? Porque eu acho que esse assunto ele é muito importante. Então assim, se você é a favor ou contra das pessoas irem para a rua, tentem perceber como é que você está reagindo a isso. Tente perceber se a forma como você está agindo ela é impulsiva ou se realmente você tem essa noção de que você está fazendo isso desse jeito, né? E se a forma como você está agindo ela está muito agressiva, dá uma olhada para ver se não tem uma emoção, um pensamento intrusivo ali, porque provavelmente tem, né? Não estou falando que é totalmente emocional, totalmente impulsivo. Não, a gente tem consciência mínima do que está acontecendo, sim. Nós não somos loucos, né? Não é aquela coisa de ter um apagão, sair quebrando tudo, né? Um dia de fúria, e depois falar, não fiz nada. Não é isso. A gente tem consciência, não tão plena, mas um pouco plena sobre o que a gente está fazendo. Só que a gente está fazendo baseado, né, nessa agitação física, mental, que já está atormentando a gente já há muito tempo. Ok? Let Forlin está falando que muitos pensamentos já esclareceram. Isso aí. Então a ideia das práticas de mindfulness é simplesmente perceber, notar essa reação. Só isso, só isso. E aí a gente gerar uma atitude proativa, né, que beneficie as pessoas e a gente mesmo. A gente tem que estar bem. Não é deixar de fazer coisas. Esse é importantíssimo, né? O praticante de mindfulness, iniciante, ele, por conta do julgamento de valor, né, ele acaba precipitando, né, como é que fala? Na forma como ele vai fazendo a prática, né? E esses esclarecimentos eles vão vir com o tempo de prática, né? Mas se você tem contato, né, com meditadores mais avançados, né, você vai ver o tipo de atitude deles. E é bem interessante, né, porque eles brigam pelos direitos das pessoas, né, eles brigam sim, mas brigam de forma diplomática, de forma consciente, e não quebra-quebra, como muitos aí fazem. Então é só entender isso, né? Quem que está controlando quem? É você que está controlando a situação ou suas emoções e impulsos que estão controlando a situação? Né? O que você quer? Qual o objetivo principal para você agir dessa forma? Né? Por que você tem que fazer desse jeito? Né? Será que é desse jeito mesmo? Ou será que a gente precisa desenvolver mais habilidades para lidar, né, com as situações de forma muito menos agressiva conosco mesmo? Então são reflexões que a gente precisa fazer para que a gente não perca o controle, tá? Porque à medida que a gente vai reagindo, aí se dá a sacada e dá uma baixada de bola, aí reagindo, chega uma hora que vai ter um dia de fúria, literalmente. Que é basicamente o que aconteceu, né? Anteontem. Foi um negócio assim, que eu realmente eu parei, fiquei olhando aquilo ali e falei, pô, a gente precisa praticar mais, né? A gente está faltando prática, né? A gente continua muito reativo, né? Porque é um impulso, né? A gente está desgastado. A gente tem que ter noção disso, né? A gente tem que ter noção que não está conseguindo dar conta do recado, né? E está tudo bem, não tem problema dar conta do recado. Você não precisa dar conta do recado, porque o mais importante já está sendo feito, que é a intenção de querer dar conta do recado. Quando você tem essa intenção clara, quando você tem essa clareza de que você está fazendo a sua parte da melhor forma possível, né, você tem consciência da sua responsabilidade sobre essa ação. E aí você entende quando não dá certo. Né? Só que não é botando a culpa no outro. Não é isso. É só entender de forma plena, né, de que não deu certo porque, sei lá, as condições não foram favoráveis, né? Então, o que a gente tem de atitude aqui é a nossa ação. Essa nossa ação a gente tem controle.
E só que assim, tem controle em partes, né? Porque grande parte a gente está distraído. E quando a gente está distraído, a gente vai reagir mesmo. Ok? Olá, Adélia, bem-vinda. Deixa eu ver. Maurício, me parece que temos um impulso para se integrar a um grupo. A atitude mindfulness seria um freio para esse impulso? Por favor, qual a sua opinião sobre isso? Grande abraço. Então, até o fato da gente querer viver em grupo, ele é instintivo, né? A gente tem um instinto de viver em grupo porque nós somos seres sociáveis, tá? Só que o impulso, ele estaria da gente querer fazer parte do grupo que combina com a gente. Então a gente vai buscar, que eu vou chamar de gangues, tá? Porque a gente está indo atrás, né? Então, tribos, talvez tribos seja mais bonitinho, né? A gente vai buscar a nossa tribo, né? Porque são os mesmos interesses. E a gente quer viver dentro de uma sociedade que viva em paz e harmonia. A gente não quer um grupo, né, que a gente fique brigando o tempo todo, né? Então é por isso que essa sociedade ela faz com que você, essa tribo, né, que você buscou, que tem a ver com os seus interesses, né, ela faz com que você se sinta acolhido por conta disso. Mas tudo isso é impulsivo, tá? Porque a gente não consegue a gente não tem habilidades suficientes para lidar quando as coisas não saem do nosso jeito. E assim, talvez o grande exemplo disso, não sei se eu vou estar respondendo, Maurício, se não tiver você replica aí a pergunta, tá? Mas o grande exemplo de que nós não estamos prontos para viver em sociedade ainda é o convívio familiar. É lógico que vão ter pessoas que têm um convívio familiar esplêndido. Né? Conheço várias pessoas, só que isso está cada vez mais raro. Talvez o grande problema hoje seja essa noção de família. As pessoas elas estão saindo das famílias para buscar a sua própria tribo, né? Ficar junto de pessoas onde ela vai se estressar menos. Porque a família é estressante, sim. E a família é o melhor lugar para você aprender a viver em sociedade, porque vão ter conflitos de interesses e é sangue, né? Então não tem muito jeito, né? Se você briga com a sua mãe, ela vai continuar sendo a sua mãe. Se você briga com o seu pai, ele vai continuar sendo seu pai, irmão, seja lá o que for, tá? O marido e mulher já muda um pouquinho, porque não é mesmo sangue, mas vocês criaram um elo, né? Então, no meu ponto de vista, é como se fosse o mesmo sangue, tá? E o filho, não preciso falar nada, né? Então, a família, se você não consegue lidar bem, né? Não se sente confortável, acolhido dentro da sua família, isso já é a sua impulsividade, né? Querendo buscar a sua própria tribo, né? E aí a gente não consegue aprender, né? Não se dá a oportunidade, por conta do julgamento de valor, a gente não dá a oportunidade de se abrir e tentar modular esse tipo de conflito. Não sei se eu respondi, Maurício, depois você me fala aí, tá? A Baiana está falando aqui, estou aqui na minha bolha, crio um neto e estou tentando manter o equilíbrio, tentando protegê-lo. Então, Baiana, eu entendo, te conheço, né, já há algum tempo, a gente já fez treinamento juntos, mas o ponto mais importante de quando a gente define uma atitude é ter clareza de que essa atitude ela não pode ser estática como uma foto, ela vai ser dinâmica, tá? Então ela não é, quando você planeja, tá? Ela tem um formato bonitinho, né? Tipo um plano de negócios, tá? Ela tem uma estrutura, mas quando você põe em prática, essa estrutura ela é dinâmica, ela vai tendo que se adaptar. Então quando você fala assim, eu tento protegê-lo, show de bola, eu conheço, sei das suas intenções, altamente válido. A atitude mindfulness entra aí para modular como que você está protegendo. Tá? Porque você pode estar protegendo fisicamente, você pode estar protegendo mentalmente, você pode estar protegendo socialmente, verbalmente. Tem várias formas de proteção.
E como tem várias formas, talvez a gente não tenha consciência de qual está agindo naquele momento, porque nós mesmos, não temos condições ainda de modular as nossas emoções. Então pode ser que em algum momento de desespero, essa proteção ela seja impulsiva. Não que isso seja ruim, tá? Mas que muitas vezes isso pode estar limitando a liberdade da outra pessoa. Isso é bem complicado de falar, tá? Porque existem várias questões ali, né? Mas o que eu quero trazer aqui é a atitude mindfulness por trás das ações, tá ok? Então, como seria a atitude mindfulness? Estar modulando o tempo todo que tipo de pensamento surge, que tipo de sensação surge, que tipo de emoção surge quando você está tentando proteger ele. Só isso. Beleza? Show! Tentando proteger. Beleza, é isso aí. É isso aí. A gente tem que proteger mesmo, né? Principalmente os mais vulneráveis, tá? Mas que fique claro isso, né? Nós já estamos quase fora do controle. Tanto que acontece alguma coisa, já vomita. Então a ideia é modular isso, né? Estar consciente, né? Para que isso não aconteça de forma impulsiva, né? O treino de mindfulness é basicamente esse, tá? Entender quem que está no comando. É a emoção? É o pensamento? É a sensação? Ou é a sua habilidade como ser humano de planejar, de estruturar e de tomar decisões assertivas? É só isso. Só, né? É claro que exige muito treinamento, né? Muito treinamento. E o Mindfulness do Movimento, ele se propõe a trazer esse treinamento nesse momento, no dia a dia, né? É ter a sacada, né? Quando acontece, na hora. Tá? E não só nas práticas de visualização, nas meditações. Né? As meditações, elas são o treinamento para você não esquecer dessa habilidade. Né? É desenvolver essa habilidade. Mas ela tem que funcionar na hora que você precisa. Então, se você perdeu o controle, brigou, perdeu dessa vez. Precisa treinar mais. Né? Precisa ter a sacada mais rápido. Tá? E o que a literatura diz é que se você fizer práticas de meditação, práticas de consciência, práticas de movimento, né, consciente, né, isso faz com que você perceba mais rápido. Tá? Você desenvolve essa habilidade. É neuroplasticidade. Tá? Só que é importante, né? A neuroplasticidade ela exige um tempo, ela tem um período ali, tá? Para que isso se estabeleça. Senão vira só memória de curto prazo. Ok? Caramba, hein? Então, espero que esse momento, né, tenha ajudado vocês a perceberem os impulsos desse momento, né, das pessoas indo para a rua, né, de forma desordenada, porque elas, não é todas elas, mas a grande maioria talvez também não, a grande minoria, elas têm consciência plena do que elas estão fazendo. Né? Existe muito cuidado ainda sobre essas pessoas. Então as pessoas que são, vamos dizer, obrigadas aí, como profissionais de saúde, profissionais da segurança, né? Essas pessoas elas estão sendo bem orientadas. Né? O que não dá para ter certeza é se os profissionais ou se os funcionários de empresas eles estão tendo essa consciência. Isso é o que mais me preocupa, né? E se as pessoas que estão saindo na rua, que estavam lá quietinho e agora resolveram, vou sair porque pode sair, porque eu não sou grupo de risco, se elas também têm consciência. Então essa é a minha grande preocupação e é por isso que o meu esforço em estar fazendo lives, de estar criando vídeos, é para tentar chegar nessas pessoas, né? Para que, tudo bem se ela quer sair para a rua, mas ela tem consciência do que está acontecendo? Ou é só esse julgamento de falar, não faço parte do grupo de risco e que se dane o resto? Que se dane o resto, não, talvez não pensem isso. Mas que eu não faço o grupo do risco, então eu posso sair. Então é só ter essa consciência, abrir a cabeça, e se for isso mesmo, beleza. Tá tudo certo, tudo certo. Cansei, viu? Eu acho que eu precisava fazer isso para tirar um pouco desse peso, né? Porque eu estava vendo muitas pessoas muito reativas, né? E elas não se dão conta, né? Eu fico impressionado. E aí quando
nesse momento de reação vem outro e que bate, putz, aí vira briga, né? Vira guerra, né? E o que a gente não está precisando hoje é uma guerra, né? Se tiver uma guerra agora, aí babou tudo mesmo. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês estarem participando. Fiquem atentos, qualquer momento eu vou estar fazendo mais uma live espontânea. Eu aviso no grupo do Zap. Se você não está no grupo do Zap, vai lá, o link está aí na bio, tá? Lá a gente vai tentando, né, criar esse tipo de clareza, tá? Espero que vocês tenham noção, né, do atual estado que a gente está vivendo, mas principalmente do seu atual estado. Se você tiver com medo, acolha esse medo, né? Acolha tudo aquilo que você estiver sentindo nesse momento e faça uma pausa, fique um pouco com isso. É bom, tá? É bom. É igual quando a pessoa morre e você entra em luto. O luto é ótimo, né, para você amadurecer a ideia da perda, né? Então, basicamente é isso, tá ok? Dudu tá falando aqui que é pouca tolerância. Sim, não só dos outros, nossa também, né? A gente também é pouco tolerante, né? A gente é pouco tolerante quando dentro de casa você está querendo ficar quieto e está tendo barulho, né? É pouco tolerante quando a comida está mais salgada. Eu acho que não dá para generalizar, ou melhor, não dá para direcionar esse pouca tolerância só para os outros, né? Todos nós temos uma parcela de tudo aquilo que a gente vê nos outros. Se a gente não tivesse essa parcela, a gente não estaria nem aí. Não ia fazer diferença, a gente não ia falar. Olha que interessante. Isso é biológico, tá? Isso é neural, né? É neural. Nosso cérebro, ele só dá valor àquilo que a gente conhece e que a gente dá valor. Beleza? Show de bola. Isso aí, Dudu. Então, fiquem bem. Espero vocês lá no grupo. E aproveitem também, né, se vocês estiverem muito atordoados, né, no YouTube, né, eu tenho colocado vários vídeos lá, tem bastante vídeo que pode ajudar aí na modulação, tem várias lives gravadas, de repente uma live lá pode ser a que você está precisando nesse momento, então dá uma olhada lá no YouTube do Tanaka Mindfulness, e qualquer coisa eu estou lá no grupo para dar todo o suporte que você precisa. Lógico que o objetivo, né, vai ser sempre o treinamento para desenvolver as habilidades de mindfulness. Tá ok? Valeu, galera. Muito obrigado. E gerem uma atitude proativa para manter o resto do dia aí. Valeu!